Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Vamos lá? Voltando a falar da lição, a próxima lição, nós iremos estudar. Eu gravei a parte 1, né? Porque eu não consigo falar em menos tempo, tá? Eu ainda vou melhorar. Que é a lição de número 12 do dia 18 de dezembro de 2022. Tá, já estamos chegando no fim do ano, onde nós fazemos nossas contas e vemos que algumas coisas nós conseguimos, outras não, né? Algumas coisas nós alcançamos, outras não, mas isso não é motivo para nós ficarmos como se tivéssemos perdido alguma coisa, não. Vamos alcançar, talvez não dentro do prazo em que nós queríamos, mas de qualquer forma vamos alcançar. Enfim, eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que pediram para que eu pudesse gravar estas lições, para que pudesse ter algum auxílio, algum subsídio, tá? E também agradecer os novos inscritos do canal e pedir a você que está chegando agora, você, meu irmão, minha irmã, está chegando agora, você se inscreva no nosso canal. Você também pode fazer sua pergunta, deixá-la aí, desde que seja uma pergunta, que ela seja uma pergunta construtiva, que vai produzir um fruto, tanto para você quanto para nós, tá bom? Então, a lição de número 12, o título dela diz: Imersos no Espírito nos últimos dias. Ponto. Tá. Às vezes, amado, nós existe assim algumas indagações, né, sobre estar imerso no Espírito. Sabemos nós que o Espírito, ele é o tempo dele. Lembra? Jesus falou no capítulo 14 de João: eu vou para o Pai, tá? E ele vos enviará outro Consolador que estará com vocês até que eu volte. Tá lembrado? Então, qualquer coisa que acontecer nesse período, tá? Está dentro do propósito e da vontade de Deus através do Espírito Santo. Copiou? Tá? O Consolador, Jesus, ele confirma tudo. É no nome de quem que pedimos a Deus? Jesus é a senha. Em nome de Jesus, os demônios vão embora. Em nome de Jesus, as enfermidades são curadas. Em nome de Jesus, né, nós alcançamos nossas vitórias, porque toda oração que fechamos em nome de Cristo. O Espírito Santo é a essência que nos enche e fortalece para que possamos caminhar. Por que a essência do Espírito Santo? Porque para nós enfrentarmos o mundo invisível, precisamos nos desligar das coisas da carne e agradar as coisas do Espírito de Deus. Lembra do capítulo 8 de Romanos, que Paulo diz que não há comunhão entre a carne e o Espírito? Lembra disso? Então, lembra do capítulo 6 de Efésios, que diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ficar contendendo um com o outro, mas temos que nos unir e lutarmos contra as hostes, né, da maldade, as forças do mal e do inferno. Está lembrado? Efésios capítulo 6. Então, quando fala de imersão do Espírito, fala de um mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas, tá? Outra confusão que tem também é que pessoas confundem entre ser usado pelo Espírito e viver no Espírito. É diferente, tá? Não venha aqui dizer que o indivíduo ou a pessoa, seja homem ou mulher, tá? Quantos estão aí se utilizando do Espírito de Deus e não estão nada aí com Deus? Você está entendendo?
Então temos que separar uma coisa da outra. Ser usado é uma coisa. Viver no Espírito é outra coisa completamente diferente. Nossa, evangelista Marco, como que você diz isso? Olha, em Gálatas 5 está lá escrito que aquele que está no Espírito de Deus deve produzir aqueles frutos lá. O fruto do Espírito. Está entendendo? Vamos à frente aqui, olha. Nós paramos aqui no primeiro ponto, se não me engano, tá? Acerca do Espírito, porque a maioria das exposições aqui nesse texto, relacionado às profecias de Ezequiel, em parte é alegórico. O que é isso? Metafórico. Ele teve uma visão, tá? De uma situação para compreensão, mas que essa visão se aconteceria nos últimos dias. Parte dela aconteceu lá atrás, é certo. Parte das profecias de Jesus também aconteceram logo depois que ele partiu. Outra parte vai acontecer agora. Está acontecendo. Desde quando ele foi, muitas coisas que Jesus profetizou também estão acontecendo. As profecias acontecem da mesma forma se tratando do profeta Ezequiel, que ele profetizou no exílio. Quando Ezequiel exerceu seu ministério, ele estava entre os exilados na Babilônia. Copia aí, grava aí. Ok? Ele poderia estar chateado, não é verdade? Eu acredito que o segundo item, eu li até, na verdade eu li o primeiro ponto, aliás. Vamos ler o segundo ponto, para nós continuarmos. Segundo ponto, sobre a implicação pneumática, as águas, primeiro item, conforme o capítulo dos versículos 6 a 3. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, elas me davam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, que ele mediu mais 1000 côvados, as águas chegavam no joelho. E depois mais 500 metros, elas já estavam nos lombos. Onde é o lombo? Parte das costas aqui, entre o ombro, parte das costas para baixo, 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro, tá? Pequeno rio, um riacho, mas com profundidade. E o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial, trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Versículo 6. Qual o propósito disso? Vamos entender? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Compreende? Quando Deus leva Ezequiel nesse propósito, nessa visão, em que Ezequiel vê ele mesmo, ou que ele mesmo esteja feito aquela parte de entrar no ribeiro, mergulhar, ou andar, chegar a um ponto que não dá para andar, vai ter que nadar. Deus estava mostrando para Ezequiel que o seu poder é imenso para realizar todas as coisas. Por que eu digo isso? Nós não podemos lidar com Deus sem procurar compreender a dimensão de quem Ele é de fato. Compreendeu? Às vezes lidamos com Deus, até trabalhamos para Ele, fazemos a obra de Deus, mas nós não procuramos entender a dimensão de Deus. E às vezes, quando entramos em conflitos, podemos cair em queda livre. E às vezes não ter retorno. Por quê? Posso me aborrecer no meio do caminho e não querer mais seguir o Senhor, porque eu não conheço a sua dimensão.
Deus estava mostrando ao profeta que ele era muito mais do que Ezequiel podia imaginar. Olha, estou te mostrando aqui que eu realmente sou e vou fazer. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, conforme João 7, 37 a 39. Vamos conferir? João 7, 37 a 39. Vamos ver aqui. O que vai dizer? 37 a 39. Que diz: no último dia, fala do contexto aqui que Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensões entre os judeus, houve confusão. Que diz assim: e no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Compreender isso aqui não é moleza, não. Para os judeus era um negócio um pouco estranho. O que esse cara está falando? O que essa pessoa está falando? Né? Olha o que Jesus falou. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, essa pessoa terá uma vida abundante, completa, alimentada pelo poder e pelo Espírito de Deus. Verso 39. Isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Opa! Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido crucificado. Então, na dimensão de Deus, tudo acontece dentro do seu tempo. Jesus, enquanto ele estivesse aqui, o Espírito Santo não poderia agir. O Espírito de Deus já estava atuando desde lá do Éden. Mas na dimensão que precisava atuar, ainda não tinha atuado. Na nova aliança, compreende? No tempo da graça, na dispensação da graça, o Espírito não tinha atuado. Havia ainda uma compreensão um pouco diferente acerca dessas coisas. Os judeus não tinham como separar uma situação da outra, compreende? Para compreender isso, a pessoa precisava realmente manter a sua mente fixa em Cristo Jesus. Lendo aqui, o Espírito Santo, segundo item. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um símbolo do Espírito, 1 João 5,6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexo de suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito Santo ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 37 e 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo. Da mesma maneira, o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera, dá uma sensação de tranquilidade, de bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente, Isaías 44, 3. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva, João 4,14. Ou seja, meus queridos, para compreendermos isso, nós precisamos mergulhar em Deus, se ausentar das nossas ideias, se ausentar dos nossos pensamentos. Nós temos as nossas conjecturas, temos ou não temos? Cada um de vocês tem. Mas existe um parâmetro para isso. Deus deixou um parâmetro. Para ter o Espírito Santo, lembra que eu falei, ter o Espírito Santo é uma coisa, ser usado é outra. Às vezes a pessoa ela é usada, está ali, está se doando, é usada, mas ela não tem muito a ver com Deus. Aí não tem o Espírito Santo. É apenas um tipo, um recipiente, um copo a ser usado. Mas que daqui a pouco pode ser descartado. Nossa, irmão Marco, que coisa forte você está falando.
Meus queridos, o céu, ele não é de conversa mole, não. O céu é de compreensão. Não podemos tratar Deus à revelia e depois querer que Ele nos aceite no céu de qualquer forma. Precisamos compreender a sua dimensão. Lembre-se, ser cheio do Espírito Santo é praticar as obras do Espírito. O que é as obras do Espírito, conforme Gálatas 5 diz? Qual é as obras do Espírito? Né? Vamos ler aqui. Ó, estou em Efésios, né? Tem que ser em Gálatas. Gálatas, vamos ler aqui rapidinho para nós. Ó, Gálatas 5. As obras da carne e as obras do Espírito. Quais são as obras do Espírito? Ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas você já viu as obras da carne? É o avesso das obras do Espírito. Como pode alguém ter o Espírito de Deus odiando alguém? Complicado. Em contenda, em atrito, dividindo as pessoas, criando problema, desviando as pessoas do caminho do Senhor. Às vezes Deus prefere um crente machucado, porque Ele vai pegar esse crente e vai usar contra os próprios crentes. Então, é necessário a pessoa se acertar enquanto está no caminho, uns com os outros, pedir perdão. Não adianta fazer a obra de Deus se você está mal com seu irmão. Mas também não adianta você se ausentar e deixar o problema continuar. Você precisa trabalhar para resolver. Enquanto nós estamos aqui, temos que trabalhar para resolver. Então, essa confusão de ser usado e ter o Espírito, as pessoas precisam tirar ela. Ter o Espírito de Deus é viver segundo a vontade de Deus. Ser usado pelo Espírito de Deus, até quem não é crente é usado. Até aquele que não vem na igreja é usado. Até aquele que não está frequentando, obedecendo na totalidade, pode ser usado. Agora, ser de Deus é diferente. Para ser de Deus, tem que viver a dimensão de Deus. É isso que Deus mostrou ao profeta quando ele mergulhou no rio. Copiou? Tá. Vendo que o assunto rende, né? Ó, imerso nas águas do Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, é uma pessoa. Mateus 28, 19. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão. Lembra que eu falei? Estar o cristão no domínio do Espírito Santo. Isso não é uma tarefa fácil, tá? Atos 4, 8, Efésios 5, 18. Isso está também ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Ezequiel 47, 3 a 5. Copiou? Entendeu? Vamos andar aqui para a gente poder não tornar tão longo esse vídeo. Ó, terceiro ponto. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, a abundância das árvores. O Arabá em hebraico significa Havá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, Deuteronômio 1:1. Ou deserto, Isaías 35:1. É o nome de um vale. Não sei se é Josué 18:18, que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, tá? Deuteronômio 1:1. Diante de Zuf, nessa região se localiza o Mar Morto, tá? O Mar Morto, hoje, né, conforme como é que fala? Conforme está a geopolítica,
as divisões das nações naquela região ali, o Mar Morto ele está entre Israel e a Jordânia, que antes era Israel também. Copiou. Isso é uma história que você precisa explorar. Então Israel está de um lado, tá? De um lado, e a Jordânia do outro. O Mar Morto está no meio, tá? Que a Jordânia é um país também. Quase você não vê falar da Jordânia, não é verdade? Mas é um país. Aparece muito quando Israel tem um conflito ali com os palestinos e tal, ele aparece nas notícias. Mas dá uma pesquisada que você vai compreender sobre a Jordânia e tal, o histórico disso tudo. Né? Ele também tem o significado. Nessa região localiza-se o Mar Morto, conforme Josué 3,16, né? Mar Salgado, parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra. Vai estudando, que isso é bom mesmo para entender. Cuja destruição trouxe a esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Deuteronômio 29, 23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, conforme resultado das bênçãos das águas vivificadoras, e esse quadro profético é do milênio. Compreendeu? Por enquanto lá só vê sequidão, né? Tem algumas partes verdes, porque Israel usa tecnologia em uma parte lá, porque é árido, mas ali naquela região do Mar Morto a coisa é séria por causa do sal também. Segundo item do terceiro ponto, o Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal. Gênesis 14, 3. Mar Salgado, Josué 3,16. Mar das Campinas, ou Mar da Arabá, Deuteronômio 3,17. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar. E é alimentada pelas águas do Jordão e de alguns poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentado por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. O negócio é sério. É uma fonte de riquezas de minerais. Mar Morto. Eu tenho um livro de geografia bíblica que fala um pouco mais do Mar Morto. Ele acha todas as pedras preciosas, muitas pedras preciosas, acha ali no Mar Morto. Bora lá. Terceiro, vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto. E o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, que é um outro mar, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio, conforme Gênesis 1, 20 e 21. Os pescadores em Engedi até Englaim lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. Em Engedi, um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, Josué 15, 62, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. Olha que história bonita. 1 Samuel 23, 29, 24, verso 1. Versículo 1. Em Englaim é uma localidade desconhecida a quem afirma que fique na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia. Lembra que eu falei da Jordânia? Mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. História. Quarto, do terceiro ponto. Sobre os charcos lamaceiro como sal não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo. Talvez a morte continue nesses buracos salinos, né? Aquelas depressões, né? Isaías 66, 24.
Jeremias 30, 23, 24, Apocalipse 20, 10. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento, conforme Isaías 65, verso 20 e 23. Mas há quem afirma que esses charcos serão da grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios, Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Olha, preste atenção. Tudo acerca das profecias, da palavra de Deus, muitos pontos ainda estão sendo explorados, estudados. Então, quando nós formos estudar esses livros de profecia bíblica, conforme Ezequiel, Apocalipse, nós não podemos sair por aí, né, falando a revelia. Precisa se falar com segurança e propriedade, pois as pessoas precisam saber da verdade. E hoje você sabe que muitos omitem a verdade. E muita gente acha que nós vamos ficar aqui e não vamos. Tá certo? A conclusão diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, aponta para Cristo e o Espírito Santo. É a significativa presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a fusão do Espírito sem medida. Ou seja, qual a intenção de Deus em torno disso? É fazer o ser humano chegar na plenitude da sua bênção, que é o que ele quer. Há momentos que nós estamos vivendo em confusão, muitos conflitos de ideias, e ninguém sabe para onde está indo. Mas o conselho que eu te dou é estudar bem a palavra de Deus. Se você não tiver dúvida, pergunta uma pessoa que tem habilidade, conhecimento para poder te esclarecer. Cuidados com os aventureiros, com aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Senão você vai aprender superficialmente. Que Deus te abençoe. É apenas um comentário, um auxílio para que te ajude, tanto na sua aula ou quanto no seu estudo da lição número 12.